No coração de uma Europa ferida por divisões religiosas profundas, marcada por guerras de fé, perseguições e desconfiança mútua, nasce um homem que provaria, com a própria vida, que a verdade não precisa ser imposta pela força para vencer. São Francisco de Sales surge na história como um contraste radical ao seu tempo. Enquanto muitos levantavam a voz, ele escolhia a mansidão. Enquanto outros empunhavam argumentos agressivos, ele respondia com paciência. Enquanto a fé era usada como arma, ele a oferecia como remédio. Desde cedo, Francisco revela uma sensibilidade intensa, um coração profundamente inclinado a Deus, mas também atormentado por dúvidas interiores e crises espirituais profundas. Ainda jovem, vive momentos de angústia tão intensos que chega a acreditar estar condenado, afastado do amor divino. Essas noites interiores não o endurecem, mas o tornam ainda mais humano, mais compreensivo e mais próximo das dores alheias. É nesse terreno de fragilidade que Deus constrói um dos maiores mestres da espiritualidade cristã. Sua história não começa com feitos grandiosos, mas com batalhas silenciosas travadas no interior da alma, onde ele aprende, pouco a pouco, que Deus não governa pelo medo, mas pelo amor. Essa descoberta moldará toda a sua missão futura e fará de Francisco de Sales uma voz eterna de esperança, equilíbrio e confiança em meio ao caos do mundo. Nascido em uma família nobre, Francisco cresce cercado por expectativas humanas de poder, prestígio e carreira política. Seu pai sonha com um futuro brilhante para o filho nas estruturas do Estado, mas o coração de Francisco arde por outro chamado. Desde cedo, ele se dedica aos estudos com excelência, mergulhando no direito, na filosofia e na teologia, sempre com disciplina rigorosa e inteligência admirável. No entanto, por trás desse jovem brilhante, existe uma alma inquieta, marcada por escrúpulos e temores espirituais intensos. Em um período decisivo de sua juventude, Francisco enfrenta uma crise profunda ao meditar sobre a predestinação, acreditando que Deus poderia tê-lo rejeitado eternamente. Esse sofrimento o leva ao limite, até o dia em que, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele se entrega completamente à vontade divina, decidindo amar a Deus independentemente de qualquer recompensa ou consolação. Esse abandono total transforma sua vida. A partir desse momento, sua espiritualidade deixa de ser marcada pelo medo e passa a ser construída sobre a confiança absoluta. Quando finalmente é ordenado sacerdote, Francisco não se destaca por gestos espetaculares, mas por uma constância impressionante, uma fidelidade silenciosa e um amor incansável pelas almas que lhe são confiadas. A grande virada de sua missão acontece quando é enviado para a região de Chablais, um território profundamente marcado pela Reforma Protestante, onde a presença católica havia sido praticamente eliminada. O cenário é hostil, portas se fecham, insultos são lançados, ameaças surgem a cada passo. Muitos sacerdotes haviam desistido daquela missão, mas Francisco aceita o desafio com coragem serena. Ele caminha longas distâncias, sob frio intenso, dorme em condições precárias e enfrenta a solidão constante. Quando percebe que ninguém quer ouvi-lo, ele adapta sua estratégia. Escreve pequenos textos explicativos sobre a fé católica, redigidos com clareza, lógica e caridade, e os distribui discretamente. Esses escritos se tornam sementes silenciosas, penetrando lares e consciências onde a pregação pública não chegava. Aos poucos, a resistência começa a ceder. Pessoas retornam à fé, comunidades se reorganizam e a igreja renasce naquela região. O segredo de Francisco não está apenas na inteligência, mas na maneira como comunica-se na verdade, sem humilhar, sem atacar, sem desprezar. Ele prova, na prática, que a caridade é a forma mais poderosa de evangelização. Sua fama cresce não como a de um polemista, mas como a de um pastor que sabe conduzir sem ferir. Elevado ao episcopado como bispo de Genebra, Francisco de Sales assume uma missão ainda mais ampla.
mesmo governando sua diocese à distância, devido às restrições impostas pela situação religiosa. Ele se mantém próximo do povo por meio de cartas, visitas pastorais e uma atenção constante às necessidades espirituais de cada pessoa. É nesse período que sua produção espiritual ganha força e alcance universal. Ele escreve obras que se tornam pilares da espiritualidade cristã, ensinando que a santidade não é reservada a monges ou religiosos enclausurados, mas é possível no meio do mundo, no trabalho, na família e nas responsabilidades cotidianas. Francisco fala de virtude vivida com equilíbrio, de oração integrada à vida, de uma fé que não oprime, mas liberta. Ao lado de Santa Joana Francisca de Chantal, ele funda a Ordem da Visitação, pensada especialmente para pessoas frágeis, doentes ou incapazes de seguir regras ascéticas rigorosas. Essa iniciativa revela, mais uma vez, seu coração profundamente pastoral e sua compreensão realista da condição humana. Para Francisco de Sales, a verdadeira devoção não endurece o coração, mas o torna mais dócil, mais paciente e mais semelhante ao de Cristo. Nos últimos anos de sua vida, São Francisco de Sales permanece fiel ao espírito que sempre o guiou: simplicidade, humildade e abandono confiante em Deus. Mesmo reconhecido como um dos maiores mestres espirituais de seu tempo, ele evita qualquer forma de vaidade ou autorreferência. Sua morte ocorre de forma discreta, longe dos holofotes, como se sua missão estivesse completa. No entanto, seu legado atravessa os séculos com força impressionante. Declarado doutor da Igreja, ele continua ensinando gerações inteiras a viver a fé com serenidade em um mundo marcado por excessos, conflitos e radicalismos. Sua mensagem permanece atual porque toca o essencial. Deus se comunica pela suavidade, a verdade floresce na caridade e a santidade se constrói no cotidiano. Ao final dessa história, não fica apenas a memória de um grande santo, mas um convite vivo e permanente. Escolher a mansidão em vez da violência, a paciência em vez da pressa, o amor em vez do medo. São Francisco de Sales não venceu o mundo levantando a voz, mas transformando corações. E é por isso que sua vida continua falando, com força silenciosa, aos que buscam uma fé verdadeira, profunda e humana. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.